Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar de duas empresas cíclicas, duas empresas que estão na carteira do Luiz Barsi e as duas dispararam na cotação, trouxeram ótimos números e ainda um grande dividendo para o acionista. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Unipar, principal ativo da carteira do Barsi, uma ação que pouca gente fala hoje em dia, mas que trouxe um resultado muito acima da expectativa do mercado. No acumulado do ano, a Unipar tem uma alta de mais de 16%. Nos últimos 12 meses, ainda uma queda na casa de 10%. E hoje, depois da divulgação de resultado, as ações saltam mais de 13% apenas em um dia, porque a empresa trouxe sim bons números, ainda mais se a gente levar em consideração aquilo que a própria Unipar destaca. A gente vive um ciclo persistente de baixa no setor petroquímico. A gente fala de uma empresa comoditizada, uma empresa de comportamento cíclico e ainda assim ela trouxe um recorde de vendas, uma melhora no EBITDA, um crescimento no lucro. A receita líquida ajustada ela saiu de 1,2 para 1,4 bilhão nesse trimestre e quando a gente olha o ano fiscal fechado, 2024, ele teve uma queda de 8% na receita da empresa. Então o quarto trimestre ele colaborou bastante para que o ano inteiro ele não tivesse um resultado ainda pior. Na parte de controle de custos, a empresa conseguiu melhorar o custo do produto vendido, o CPV ele caiu de 3,471 para 3,462, é uma pequena queda, mas mostra que a empresa consegue fazer esse controle de custos mesmo vivendo um ciclo de baixa. Quando a gente olha a receita operacional por setor da empresa, nesse último trimestre, só da cáustica e PVC eles dividiram bastante, foi um resultado bem parecido, e quando a gente olha 2024 todo, o PVC teve a maior contribuição, depois só da cáustica com 36% e na terceira posição o clorado sempre ali na casa dos 20%. O lucro líquido saltou bastante, aqui eles trazem essa comparação trimestral, mas a que interessa mesmo é a comparação anual, quarto tri de 23 com quarto tri de 24, ainda um crescimento bem forte, saiu de 161 para quase 300 milhões, e quando a gente olha o ano fiscal fechado, 2024 contra 2023, o lucro ele caiu 30%, saiu de 790 para 560 milhões de reais. Então dá para ver como esse trimestre foi bom, como ele ajudou o resultado da Unipar no ano todo. O caixa da empresa ele teve uma pequena queda, saiu de 2 bilhões para 1,5 bilhão, mas tanto a gestão de caixa quanto a gestão da dívida, elas estão bem tranquilas. O sócio não precisa se preocupar. Quando a gente olha para o cronograma de pagamentos, essa posição em caixa, ela liquida praticamente toda a dívida e a gente vê um fluxo muito tranquilo. O primeiro grande pagamento, ele só vai aparecer lá para 2029, 2030. E quando a gente pega todos esses números, o resultado consolidado dela, a gente vai sempre olhar na comparação anual para essa coluna aqui, quarto tri de 24 com o quarto trimestre de 2023. Então a receita líquida da empresa, ela saltou mais de 150%, o EBITDA, ele saltou mais de 400%, um crescimento muito forte. A margem EBITDA saltou 14 pontos e o lucro, ele saltou mais de 80% no período. Fora esse bom balanço da empresa, ela também trouxe um excelente dividendo para quem é sócio. Ela vai distribuir 250 milhões, grande parte de todo esse lucro. E a notícia positiva fica por conta que aqui a gente fala de dividendos e esse valor ele é líquido. O dividendo não tem a incidência de imposto de renda e ele é dividido entre ação ordinária, ação preferencial classe A e ação preferencial classe B. Num resumo desse anúncio, as ações da Unipar ela tem Datacom no dia 18/3, terça-feira da semana que vem, a data do pagamento muito próxima, no dia 2/4, então a gente tem um fluxo muito rápido do anúncio Datacom até a data do pagamento, dinheiro na conta do sócio, um valor líquido de 2,29, praticamente 2,30 por ação, e um dividend yield bastante atrativo de quase 5% só para esse pagamento. A remuneração atual ela está na casa de 9%, e junto com esses proventos, a empresa vários meses desde o final de 2024, a empresa vem recomprando muitas ações. Ela entendeu que a empresa estava descontada e se aproveitou para recomprar, tirar ações de circulação, e isso também gera um valor adicional para o sócio.
Para a gente finalizar, um comentário rápido no caso da Unipar. Eu sempre trago isso quando a gente faz análise fundamentalista da empresa, aí sim visando muito mais preço e sabendo se ela está descontada ou não, mas vale comentar também na análise do balanço que muita gente cometeu o erro de comprar as ações na máxima histórica por conta de toda a história de sucesso que o Barsi tem na companhia, só que ela é uma empresa totalmente diferente hoje, ela dificilmente vai voltar na casa dos 80, 90 centavos, como ela era cotada há apenas 10 anos atrás. Aqui era um momento de dificuldade, uma virada de chave na companhia. E só para vocês terem uma ideia da constância da empresa, da saúde dela em todo esse período, desde 2014 para cá, quando a gente olha o fluxo de caixa da empresa, aí a gente vai ter fluxo de caixa operacional, vai ter fluxo de caixa financeiro, fluxo de caixa livre de investimentos, mas é sempre bom olhar o fluxo de caixa livre da empresa. Em todo esse período, ela só teve um ano negativo, e vale a gente lembrar que a gente está falando de uma empresa cíclica, comoditizada, bastante sensível ao macro, e ela trouxe todos os anos um fluxo de caixa bastante positivo. Então ela é muito constante, ela não tem dificuldades, ela não é insegura e ela não é problemática como ela já chegou a ser lá atrás. Então olhar para ela não deve ser em multiplicar o capital por 100 vezes como já foi feito, tem que ser muito mais voltado para uma empresa estável e sempre focando nos ciclos de mercado e nos preços da commodity que ela trabalha. Fora isso, falar da Semin, uma outra empresa da carteira do Barsi, aqui uma aquisição bem mais recente, mas que já é reconhecida como uma ótima pagadora de dividendos. O dividendo atual, ele supera a casa dos 12%, e tanto a Semin quanto a CSNA, elas trouxeram bons resultados, superaram também as expectativas. Então, no comentário rápido, nós temos duas empresas de comportamento cíclico, as duas fazem parte da carteira do Barsi, em um momento não tão forte assim dos ciclos do mercado, ainda assim elas conseguiram trazer um ótimo resultado, e isso justifica toda essa alta recente também no caso da Semin. Ela já passou os R$6, só nos últimos 2 dias a empresa já disparou quase 16%, e hoje, 2 dias depois do resultado, ela ainda continua toda essa alta, a empresa sobe mais de 5%. Em outro comentário rápido, isso não é exclusividade dela, a Bolsa de Valores está subindo muito forte, o setor inteiro está subindo, a gente vê a própria Vale, que chegou a subir quase 4% no dia de hoje. O minério de ferro fechou em alta no melhor valor desse mês, quase 110 a tonelada. Recentemente, ele tocou a casa de $99 a tonelada. E aí a gente tem produção, demanda, estímulo do governo chinês. E com essas altas recentes, a Vale, que estava no negativo, ela já passa a subir quase 4% em 2025. Sobre o resultado da Semin, a empresa já nos destaques, ela traz que esse foi o segundo maior volume de produção própria da companhia. Ela trabalha com produção de terceiros, mas nesse trimestre ela conseguiu produzir mais por conta própria, e junto a isso, ela conseguiu escoar mais junto com o custo caixa na casa de $21, e se a gente pegar esses 3 itens, eles foram os grandes responsáveis por esse bom balanço e por toda essa alta na cotação. Quando a gente pega a produção da empresa, na comparação anual, ela subiu pouco, quase 1%, só que o grande diferencial, ele fica pela produção própria. A empresa precisou comprar menos minério de ferro nesse trimestre, e ela conseguiu também escoar mais. Quando ela escoa mais, o estoque diminui, e um estoque menor, ele é sempre um bom sinal para as empresas. Na comparação anual, os estoques da Semin, eles caíram quase 20%, e as vendas da empresa, apesar de um volume menor, elas tiveram uma pequena queda. A gente fala de um ciclo de baixa, onde uma queda de só 3% nas vendas não significa muita coisa, e em 2024, no ano fechado, a gente teve praticamente uma estabilidade no volume de vendas. O preço praticado, ele foi bem menor, $62 por tonelada. Isso daqui se deve bastante à questão da qualidade do produto, mas quando a gente olha o custo do produto vendido, ele registrou uma queda muito forte. Na comparação anual, ele caiu 16%, e em 2024 fechado foi uma queda de 22%. Então, por mais que o ciclo seja de baixa, em um comparativo muito próximo com a Unipar, a Semin ela também fez um bom controle de custos, e aí quando o preço da commodity cai, se o custo do produto vendido também cai, a empresa consegue uma margem interessante, ela consegue manter um bom resultado mesmo em ciclos de baixa. Os investimentos, eles subiram bastante, 34% na comparação anual, e a dívida da empresa, ela também está muito saudável, assim como a Unipar também. O que ela tem em caixa de disponibilidades, no caso dela, melhor ainda, é suficiente para lidar com toda a dívida. Então a gente tem uma empresa caixa líquido, e quando a gente olha o cronograma de amortização, ele é bem tranquilo, a gente não tem valores exorbitantes, ela consegue muito bem lidar com
com toda a obrigação, e o resultado disso é uma alavancagem muito baixa. A gente tem uma relação de dívida líquida versus EBITDA de menos 0,79. No negativo, sempre vai ser o melhor cenário para toda empresa. Quando a gente olha o fluxo de caixa dela, ele também foi positivo, um valor de mais de 200 milhões de reais. E quando a gente pega todos esses números no consolidado da empresa, olhando para essa coluna aqui, quarto trimestre de 23 com quarto trimestre de 24, as vendas da empresa caíram quase 4%, a receita caiu 22%, o CPV caiu quase 14%, o EBITDA ajustado caiu 27%, o lucro líquido ele saltou quase 50%, saiu de 1,3 bilhão para mais de 2 bilhões de reais nesse trimestre. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o resultado de duas empresas da carteira do Barsi, duas excelentes pagadoras de dividendos. As duas são de comportamento cíclico ligadas a commodities. No comentário rápido, nenhuma delas faz parte do Best, são empresas totalmente diferentes daquilo que é divulgado como campo de atuação ou core de investimento deles, mas ainda assim empresas muito saudáveis, bastante atrativas, mas que o investidor tem que ter muita atenção no momento do ciclo. Uma entrada em um momento errado pode significar uma perda muito grande do patrimônio. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Unipar ou se são sócios da Semin. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!